TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Reta Empreendimentos Imobiliários, o caminho mais curto entre você e a casa própria. Reta Empreendimentos Imobiliários apresenta. Olá, telespectadores da TV Candidez. Está entrando no ar mais um programa Polos em Conexão, canal 13 em Divinópolis, canal 30 em Nova Serrana. Devo lembrar que a TV Candidez está ligada à Rede Minas de Televisão e à TV Brasil. Hoje, a nossa convidada é uma pessoa, para mim, mais que especial. Eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios do Polos em Conexão a jornalista formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, MBA executivo pela Fundação Dom Cabral, e uma pessoa que eu admiro há muitos anos, Inácia Soares. Seja bem-vinda ao Polos em Conexão. Obrigada, Juliana. O prazer é meu, viu? A gente vai conversar aqui hoje sobre comunicação corporativa, entre outros assuntos, da palestra que a Inácia ministrou na sede da FIENG na última semana. Então a gente vai para um breve intervalo comercial e volta rapidinho. Programa Polos em Conexão. Oferecimento Diamond, marcas e patentes. Registre com quem entende do assunto. Reta Empreendimentos Imobiliários, o caminho mais curto entre você e a casa própria. Grupo Gautier, tecnologia e soluções em vidros de alta performance. Tênis Jex, liberte seu espírito de aventura. Ideia Cerimonial, o sucesso do seu evento começa aqui. Serasa, o maior birô de crédito do mundo fora dos Estados Unidos. Uma empresa líder na América Latina em pesquisas, análises e informações para decisões e apoio a negócios. O mais completo portfólio de produtos, soluções e serviços para a gestão de risco, abrangendo todas as etapas do ciclo de crédito para consumidores e empresas. A Serasa conta com mais de 400 mil clientes diretos e indiretos no Brasil e apoia diariamente mais de 4 milhões de negócios. Serasa, an Experian Company. Diariamente, a Gazeta do Oeste está bem mais perto de você, trazendo os fatos mais importantes de Divinópolis e a região Centro-Oeste. É muito mais informação todos os dias na sua casa, com a qualidade e a credibilidade que só a Gazeta do Oeste tem. Ligue 3222-6322 e garanta mais informação e conteúdo no seu dia a dia. Gazeta do Oeste. Quem lê, sabe mais. Não importa qual é a sua praia, caminhada, corrida ou esportes de muita adrenalina, o que importa é que seus pés estejam preparados para qualquer terreno. Jex, calçados da linha Jogging e Adventure. Tudo feito com a mais alta qualidade e tecnologia, para que você tenha sempre o melhor. Jex, porque os seus pés merecem sempre estar bem. Olá, telespectadores do Polos em Conexão. Eu sou a Cris Guerra, escritora, blogueira e publicitária, não necessariamente nessa ordem. E eu queria desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos os telespectadores. De volta o programa Polos em Conexão, nesse primeiro bloco, conversando com a jornalista Inácia Soares. Inácia, você ministrou na semana passada a palestra sobre comunicação, se as empresas conversam com o mercado. As inovações do mercado e as necessidades para se formar grandes líderes. Na sua opinião, quais as características deve ter um grande líder empresarial? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né, Juliana? Porque comunicação, que costuma ser deixada em segundo plano pelos líderes, ela é um dos grandes instrumentos da liderança. Além das características já estudadas pelos cientistas, que são as características
por trás do empreendedorismo, atitude, curiosidade, ser uma pessoa que não se espera que mande nela, mas que ela tenha iniciativas por conta própria, ter uma percepção mais apurada do que está acontecendo, saber olhar 360 graus, mas eu quero colocar a comunicação aí na frente, porque sem a comunicação o empresário não consegue transmitir a sua mensagem e não consegue arrebanhar os seus, né? Não consegue conquistar, contagiar as pessoas para movê-las para a direção que ele definiu como sendo a melhor e a estratégica. Então, eu pego muito nessa questão da comunicação, seja dentro da empresa, ou seja, para o lado de fora, as empresas andam deixando a desejar. Você acredita que no Brasil ainda há caminhos largos a se caminhar, a se trilhar nesse sentido, então? Com certeza, com certeza. Eu acho que nós somos um país até muito jovem quando nós falamos de boas práticas de gestão, né? Nós temos muitos setores que estão acordando nos últimos anos para a necessidade de, por exemplo, buscarem a qualidade em todos os seus processos. Enquanto em alguns países, e as multinacionais nos lembram disso, tratar todas as questões dentro de um parâmetro de qualidade, isso já é muito antigo em alguns países desenvolvidos, em muitos, né? Que em muitos casos o Brasil até se espelha neles. Mas no Brasil nós ainda estamos descobrindo muitas áreas da gestão e a comunicação é uma delas. A interna, você vê que as empresas investem muitas vezes em mídia, dependendo do seu setor de atuação, isso é uma necessidade, e se esquecem de ter uma comunicação interna transparente e apurada. Então eu acho que comunicação, ainda temos muito pano para manga no país, sejam micro, pequenas, médias ou grandes empresas, temos muito a descobrir em relação ao potencial e às possibilidades que a comunicação corporativa nos oferece. Pois é importante pontuar para o nosso telespectador, que a gente vinha conversando antes, eu assisti Inácia Soares, quando ainda estudante de jornalismo, com um programa que ela tinha na TV Horizonte, depois na Rede Sub, se chamava Pessoas de Negócio, e que isso se transformou, foram milhares, talvez, de entrevistas com grandes nomes do mercado nacional e mineiro. E o que isso trouxe de experiência para você hoje na vida sequencial que você teve, como uma palestrante, uma pessoa que continua na vida pública, ministrando palestras, com uma vida agitadíssima? Ou seja, o que agrupou, o que essas entrevistas agruparam para você no dia a dia hoje da sua vida profissional? Tudo, Juliano. Primeiro, pela opção por eu ter me tornado uma jornalista da área empresarial. Quando eu estava ainda na faculdade, na Universidade Federal de Minas Gerais, eu enxergava dois caminhos pela minha percepção de oportunidade. Ou eu ia seguir a cobertura política ou a cobertura de negócios e economia, que foi onde eu tive uma grande oportunidade com o Lauro e com o Alberico, né, até então os fundadores do Canal 15, que se tornou o Canal 23, que virou a Rede Super, que é hoje. Então, assim, foi uma oportunidade muito maravilhosa de, já antes de formada, estar envolvida na produção de um programa voltado para a área de negócios e de economia. E eu digo que eu sou uma profissional privilegiada, como você, como jornalista também, nós somos, dependendo da nossa área de atuação, muito privilegiados nesse aspecto, porque eu posso falar que eu faço pelo menos um workshop por semana, entrevistando esses empresários que você citou, grandes executivos, especialistas de todas as áreas e a pessoa que está com a atenção voltada para aquilo que está sendo feito ali. Então, eu aprendo muito com essas pessoas. Então, hoje, quando, por exemplo, eu levo para uma palestra como essa do CIENG, que foi realizada na FIENG, uma visão assim bem ajustada e um grande resumo do que eu vejo de norte a sul do país, dos principais erros das empresas e dos principais acertos em relação à comunicação. Líderes que não se falam, estratégias que são para dentro uma, para fora outra, ou então às vezes para dentro não tem nem estratégia, alinhamento que falta na comunicação, porque essa é uma grande palavra para a comunicação. Os líderes que você citou, eles precisam estar alinhados em torno de um objetivo e para isso escolher palavras e expressões, por exemplo, na hora de dar notícias boas ou notícias ruins. Então, assim, a comunicação ela tem várias faces, não é só aquilo que eu falo, não é só aquilo que eu escrevo, é também um jeito de olhar, é também um gesto, é também uma postura corporal. A gente se comunica o tempo inteiro. É verdade. Porque às vezes a gente controla o que sai da boca, mas não controla o que sai dos olhos, né? Aquele olhar provocativo ou condenador. E um gesto que às vezes condena, que perturba, que transmite uma ideia que é diferente daquela que você falou. Então a comunicação é muito ampla, temos que ter muita atenção com ela. Líderes, então, nem se fala. E os profissionais também, que buscam sucesso na sua carreira, a comunicação é um caminho inevitável, vão ter que passar por ele. É verdade. Vamos pontuar mais uma vez o nosso telespectador. A Inácia é editora dos portais www.pessoasdenegócio.com.br, inaciasoares.com.br, os endereços vocês estão vendo aí na tela. Inácia, a liderança passa necessariamente pela oratória. Como
preparar esses profissionais, esses executivos de mercado para esse importante aspecto da comunicação que é a oratória. Quer dizer, a gente hoje vê vários cursos sendo oferecidos e tal, mas muitas vezes as pessoas ainda não têm o conhecimento da boa oratória no poder de persuasão, né? Que o poder de liderança passa necessariamente pelo poder de persuasão, são intrínsecos. Como você vê essa questão e como você prepara e dá dicas para os líderes se capacitarem no sentido da oratória, que é um aspecto da liderança? Pois é, a comunicação nesse sentido de instrumento de sensibilização ela tem vários aspectos. A voz é um deles, né? A voz é um aspecto muito importante da comunicação e que às vezes é deixado de lado, porque quando você considera cientificamente, você desmembra esse poder de persuasão de uma pessoa em um processo de comunicação, os cientistas elegeram 3 áreas, né? Nós temos o conteúdo, nós temos a forma e temos a voz. Quando você pensa na voz, a voz contempla 38% desse processo. A performance de imagem, de gestos, todo o formato daquela comunicação responde por 55%, sobra só 7% para o conteúdo, que é, em geral, onde nós caprichamos mais. Você fica dias, semanas elaborando um discurso, uma fala, uma reunião, mas se esquece da maneira como você vai chegar na reunião. E isso é mais importante para as pessoas perceberem a sua mensagem e até aceitarem do que exatamente o que você vai falar. E a gente desconsidera muito em comunicação, e essa foi uma mensagem muito clara que eu deixei para os empresários lá no CIENG, no encontro na FIENG, é que comunicação não é o que a gente fala. Comunicação, essa é um pedacinho da comunicação, mas comunicação mesmo é o que o outro entende, porque eu sempre uso a comunicação para obter alguma coisa. Eu quero transmitir uma mensagem, para isso eu quero sensibilizar o outro, eu quero modificar a ação do outro, eu quero fazer com que ele pare de fazer ou comece a fazer alguma coisa, eu quero promover uma reflexão. Então, a comunicação é um instrumento. Então, se eu tenho só 7% nesse resultado de conteúdo, eu tenho que caprichar mais na forma, a maneira de dizer, o tom de voz. Então, você perguntou da oratória. São vários aspectos para você treinar alguém para se comunicar bem. A voz é um deles e a oratória é composta por várias faces. A argumentação é uma delas, a capacidade de raciocínio, mas também a capacidade de perceber quem está na minha frente. Que pessoa é aquela, que pontos ela valoriza, como é mais fácil conversar com ela, que tipo de comunicação, de processo, de formato ela vai entender melhor. Porque muitas vezes os líderes se dão por satisfeitos apenas dando a sua mensagem, achando que isso basta e não basta. Porque se o outro não entender, não aconteceu a etapa mais importante da comunicação. É verdade. É aquela máxima, o corpo sempre fala. A gente, muito, né? Fala muito, Juliano. A gente precisa se posicionar no sentido de conseguir essa comunicação positiva. Não somente a comunicação técnica que a gente aprendeu na teoria, na academia, mas essa comunicação que, sobretudo, está posicionada de uma forma extra e que vai mostrar realmente quem a gente é no mercado e, assim, trilhar um caminho de sucesso. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial e volta rapidinho. Continue nos acompanhando. Programa Polos em Conexão. Oferecimento Diamond, marcas e patentes. Registre com quem entende do assunto. Reta Empreendimentos Imobiliários. O caminho mais curto entre você e a casa própria. Grupo Gautier. Tecnologia e soluções em vidros de alta performance. Tênis Jex. Liberte seu espírito de aventura. Ideia Cerimonial. O sucesso do seu evento começa aqui. Não importa qual é a sua praia, caminhada, corrida ou esportes de muita adrenalina, o que importa é que seus pés estejam preparados para qualquer terreno. Jex, calçados da linha Jogging e Adventure. Tudo feito com a mais alta qualidade e tecnologia, para que você tenha sempre o melhor. Jex, porque os seus pés merecem sempre estar bem. Alô, telespectador do Polos em Conexão. Meu nome é César Vanucci, eu sou jornalista e aqui estou para lhe desejar um Feliz Natal e um próspero 2012. De volta ao programa Polos em Conexão, nesse segundo e último bloco de entrevista com a jornalista Inácia Soares, que acabo de saber também
é uma docente da área de comunicação social em algumas instituições de ensino aqui de Minas Gerais. Inácio, vamos falar um pouco dessa questão do feedback corporativo, né? Como esses profissionais podem se portar e devem se portar diante aos seus chefes ou aos seus subordinados. Esse trabalho de interlocução, pessoal, como isso deve funcionar para um bom relacionamento dentro da corporação? Olha, essa questão do feedback eu solicito, todos os meus alunos fazem um trabalho em que um dos pontos que eles precisam responder eles precisam solicitar 3 feedbacks. Ele precisa solicitar um feedback da chefia, um feedback de um colega que esteja no mesmo nível hierárquico que ele e um colega que esteja em uma posição hierarquicamente inferior dentro daquela organização. Por quê? Porque, às vezes, você capricha muito para conversar com o seu chefe, com o seu líder, mas você não é tão cuidadoso para conversar com um colega e, às vezes, com uma pessoa de uma posição hierárquica inferior à sua. E isso é percebido pelas pessoas. Então, a chefia, às vezes, não vê nenhum problema em você, na sua comunicação, porque na hora que você chega na sala do chefe, você fica emperdigado e se posiciona, imposta a voz, escolhe melhor as palavras. Mas com os outros você não tem, às vezes, esse cuidado. Então, costuma ser uma surpresa enorme para os meus alunos quando eles recebem um feedback daqueles corajosos, que as pessoas têm coragem e param um tempinho para se dedicar àquele feedback, analisando o comportamento do colega, né, do liderado, para que possa ser mais sincero nesse processo. E eu vejo que as pessoas desconhecem o impacto que elas causam. Existem pessoas que reclamam que os outros não têm uma performance assim, um desempenho muito simpático nas relações, mas se for olhar a expressão dessa pessoa, ela é muito amuada, cara fechada, cumprimenta quem ele gosta com um sorriso, mas a maioria das pessoas recebe apenas um bom dia, né, xoxo, apático. E às vezes você reclama porque não teve um retorno daquela pessoa simpático, mas será que você deu um retorno simpático primeiro? A sua ação, a que introduziu aquele relacionamento, ou que startou aquele relacionamento, foi igualmente simpática como aquela que você queria ter recebido? Então, a maior parte de nós desconhece o impacto que causa nas outras pessoas. Então, o feedback é um exercício que nós deveríamos ter como cotidiano para a gente. Então, a cada período, conversar com os amigos mais chegados, pedir um feedback sincero. E você vai ouvir, olha, tem hora que eu acho que você é suave demais, tem hora que eu acho que você podia reduzir um pouco o tom, você fala num tom meio briguento. E a maior parte de nós nem desconfia que causa nas pessoas essas sensações. Porque a gente está tão firme na sua intenção, que você não quis provocar nenhum dano, você não quis incomodar ninguém, que você acha que basta a sua intenção para que a sua ação traduza aquilo. E há um hiato enorme, né? A gente quer fazer de um jeito, quer que as pessoas nos reconheçam de uma maneira, mas elas nos veem de outro. E a culpa é nossa, no bom sentido, porque eu não gosto muito dessa palavra culpa, mas a responsabilidade é nossa. Temos que nos olhar, por isso que eu digo participar de festinha de aniversário, ou de vó que está comemorando 50 anos, dos seus avós, e ser filmado por aquelas câmeras caseiras, depois assistir o vídeo, isso é um presente para a carreira de um profissional. Porque às vezes você se acha muito simpático, muito elegante, na hora que senta assim, e você transmite uma ideia de descaso para as pessoas. Então, assim, você tem uma postura correta, seja homem ou mulher, andar de uma maneira correta. Certa vez eu ouvi de um empresário uma frase muito engraçada, e ele me explicando, é um empresário de um negócio de médio porte, e ele contando qual era a estratégia dele para selecionar um funcionário e não errar. Então, ele se dedicava, e já tinha mais ou menos 500 funcionários nessa época, dos cargos de gerente para cima, ele fazia questão de participar e de se envolver no processo de seleção. Ele falava assim, Nácia, eu tenho um mezanino onde eu fico, que é uma mesa mais alta, é uma sala mais alta do que o pátio por onde o candidato entra, e ele ficava na janela da sala dele, olhando o candidato caminhar até onde ele ia ficar na sala de espera, que era abaixo desse mezanino. E ele falava que a posição do quadril na hora da pessoa andar, sabe quando a gente anda na praia, assim, julgando o corpo, como quem não tem nenhuma... não está preocupado com nada, está bem tranquilo? Ele fala assim, pessoas que andam desta forma, elas não vão chegar onde eu quero. Então, eu preciso de pessoas que andem assim, com o tronco em cima dos quadris, numa posição mais ereta. Essas pessoas sabem onde querem ir. E eu não costumo errar, Inácio. Então, eu já descartava um possível funcionário, né, na fase de processo de seleção pelo jeito de andar. Então, assim, é proibido isso? É crime? Não. É o jeito que ele descobriu como líder de tentar compreender essas que são as mensagens subjetivas que nós transmitimos o tempo inteiro. Então, mais esperto será aquele que procurar se analisar mais tecnicamente para evitar esse ato e tentar alinhar melhor a intenção com o gesto. Aí esse vai ser mais bem sucedido.
Ótimo. Agora eu quero te fazer um desafio, uma provocação e que vai servir também como uma dica para mim. Problemas que nós enfrentamos no dia a dia, naturalmente, dentro disso que você citou. Quando nas relações corporativas ou fora de uma empresa, a gente insiste. Um assunto muito delicado e importante é a gentileza. A gentileza gera gentileza e, consequentemente, simpatia cabe em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Quando a gente é assim com as outras pessoas, busca ser assim, mesmo que não estejamos em um bom dia, e as pessoas não retornam para nós da mesma maneira que a gente o faz todos os dias para ela. Como resolver um problema desse, uma situação dessa? Insistir e manter o seu caminho e a sua postura, ou também se abster de continuar essa tentativa de uma boa comunicação que pode se tornar até uma amizade? Olha, cada caso é um caso, mas eu vou te dizer que a regra máxima é: seja do seu jeito. E preferencialmente se você já adotou esse perfil simpático, né? Se você é uma pessoa que se preocupa com o outro, porque esse é o objetivo da pessoa que é simpática, ela quer externar e deixar as pessoas à sua volta melhor, mais à vontade. Então esse é um grande objetivo na vida de qualquer ser humano. Se você se preocupa com o outro, mantenha-se deste jeito. Se o outro, por alguma razão, que aí cabe uma investigação, uma análise, não está pronto para responder para você no mesmo tom, infelizmente, coitado dele, mas não mude por isso. Não mude por isso, porque você vai estar trocando o que você tem de melhor por algo que não é tão bom assim, que é a frieza nas relações. Todo ser humano, Juliano, quer ser acarinhado. Todo ser humano quer ser abraçado, reconfortado. Lembra de uma cena que eu gosto de citar nas minhas palestras, que são as confraternizações de final de ano. Toda empresa faz, né? Todas as organizações, de alguma maneira, fazem uma confraternização. Aí vamos supor, você está chegando no horário de almoço, que é a confraternização que vocês escolheram, foi num restaurante, no almoço, você perdeu o horário, chegou lá, já estava tudo cheio, as mesas cheias, com algumas cadeirinhas vazias aqui ou acolá. Você chega na porta, você tem uma multidão de pessoas. Você chega na porta e não vai entrando. Encontra a primeira cadeira e senta. É assim que a gente faz? Você para na porta, dá uma olhada 360 rapidamente para ver onde estão os seus amigos. Você não vai para qualquer lugar. Todo mundo quer ser bem recebido, todo mundo quer ser tratado com simpatia, com confiança. Quer saber que se fizer uma brincadeira, o outro vai entrar na dele. Quer saber que se ele estiver meio amuado, alguém vai perguntar por quê, ele vai ter oportunidade de falar, que ele vai ser, se ele quiser ficar calado também, não quiser falar nada, que as pessoas vão entender e vão aceitá-lo. Todos nós queremos estar integrados em um grupo. Então, aquelas pessoas que têm alguma dificuldade de interação, elas têm algum problema pessoal. O defeito não está naquela que tenta quebrar a barreira, está naquela que não consegue aceitar essa aproximação. Então, a minha sugestão é, continue sorrindo. Esse é um bom caminho. Mas, observe se às vezes não está havendo algum exagero nesse gesto. Às vezes você está invadindo e está indo além da simpatia. Então, assim, às vezes recuar um pouco, diminuir um pouco da necessidade de espaço do outro, para você conseguir que ele se aproxime um pouco. Eu acho que a gente sempre tem que prestar atenção no outro, porque o outro está dando feedbacks para nós o tempo inteiro, silenciosos ou não, e a gente pode ser um catalisador de boas mudanças. Quem está preocupado em ser um bom profissional, em ser alguém de sucesso, vai ter que aprender a lidar com as pessoas. E aprender a lidar com elas é observá-las. E percebo nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, que a comunicação perpassa também por uma boa dose de psicologia, porque para a gente conseguir todas essas habilidades simultaneamente, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande. Para a gente encerrar, vou buscar duas perguntas para você que estão ligadas também ao que a gente conversou. O zelo e a preocupação com a língua portuguesa, seja na escrita, seja na fala, seja na vida corporativa ou fora dela, qual a importância disso para o sucesso de uma pessoa? Olha, nós temos a fala escrita e a fala oral. Existem muitos erros da fala oral que, se fossem transmitidos e transcritos para a fala escrita, seriam considerados um erro mesmo. Mas a fala oral, ela tem algumas liberdades que a escrita não tem. Então, a gente precisa saber o seguinte, qual é o resultado da comunicação? Eu diria que eu até perdoo erros de comunicação na fala ou na escrita se o objetivo da comunicação for alcançado. Mas é claro que se a gente está falando de uma imagem corporativa, de uma marca que tem muito a perder, de executivos que tem muito a perder, é bom não trocar o S pelo C cedilha e vice-versa, o Z pelo S, porque são erros muito comuns, G por J, né? Colocar, esquecer que depois de N
às vezes a frase, o S que você vai ter, ou um R só. Então, assim, você tem muitos descuidos que muitas pessoas que são bons de fala costumam dizer que a escrita não vale muito. Mas eu acho que dentro de um pacote, dependendo da sua área de atuação, a escrita te derruba. Se eu recebo um release de uma assessoria de imprensa com C, eu vou confessar que não são poucos, eu nem leio. Eu também não. Porque eu acho que já tem um descaso tão grande com o seu instrumento de trabalho, que é a palavra, que ele não merece tanta atenção. Mas na fala oral, eu acho que existem mais liberdades. Então a gente tem que tentar não condenar muito na fala oral, porque ela é mais emotiva, ela vive muito dessa interação do momento ali. Então ela tem algumas permissões que a escrita não tem, mas tem que tomar cuidado, sim. Até porque se você não sabe usar os verbos corretamente e não entende de sinônimos, a sua fala é pobre. Para você ser convincente, o ideal é a sua fala ser mais rica. Para isso tem que dominar a palavra. É verdade, eu te perguntei isso porque eu sou um árduo defensor da nossa língua pátria, da assertividade na escrita, e acho que isso é um aspecto fundamental para a gente ter cuidado nas relações, porque, como você disse, eu também, quando jornalista de redação recebia um release que eu via que o texto estava errado, eu deletava, porque eu percebi, se a pessoa não tem cuidado com essa informação, ela não tem cuidado com a empresa dela. Portanto, aquilo está simplesmente tentando ser uma propaganda. A última pergunta para a gente encerrar. Você foi âncora do vídeo institucional de 20 anos do Sindinova, que está aqui do lado, bem próximo a gente. Qual foi a sua percepção da cidade, da instituição, do sindicato, a sua avaliação sobre esse que é o maior polo calçadista de Minas e o terceiro maior do país? Eu estava conversando sobre Sindinova agora com algumas pessoas. E o trabalho de Nova Serrana, né, essa cidade que se tornou realmente uma referência no país, e o Sindinova tem uma grande responsabilidade nisso. Quando nós formos definir qual que seria a abordagem do vídeo de 20 anos, nós pensamos assim, não é para falar só do Sindinova, porque o Sindinova, ele as fronteiras dele, na verdade, são as fronteiras de Nova Serrana, né, até das cidades que ele também atende nas imediações. Mas nós resolvemos fazer uma abordagem lúdica no vídeo, né, que você teve a oportunidade de ver, associando, né, o trabalho do artista, que é um trabalho solitário, fazendo um contraponto com o trabalho de uma cidade inteira que está movida pela indústria da moda, pela indústria do calçado. Então a gente resolveu fazer um paralelo e daí começa o vídeo, né, ele começa e termina nesse ponto, desse paralelo da arte com a indústria. E assim, para mim foi maravilhoso, primeiro, porque Nova Serrana foi muito criticada nos anos anteriores, quando ela estava ainda em fase de estruturação, porque a gente sabe que tem empresas mais inteligentes e menos inteligentes sempre, empresas mais competentes e menos competentes em qualquer lugar. E às vezes as menos competentes conseguem destruir a boa fama de uma cidade, porque escolhem um caminho mais fácil, que em alguns casos foi o da cópia ou da falsificação. Mas o que Nova Serrana vive hoje é algo simplesmente impressionante. Para quem gosta de acompanhar o movimento das empresas, o crescimento, o investimento real, são empresas que estão crescendo, que estão usando o que tem de melhor em tecnologia de produção, mas também que estão a cada dia estudando mais para ter uma boa tecnologia de gestão também. E fiquei sabendo agora também de um projeto para o ano que vem, que a FIENG estava me contando, o Afonso, de investimento no desenvolvimento dos líderes da região. Quer dizer, são empresários que foram fazendo do jeito que conseguiram, do jeito que deram, e que não tiveram muito tempo para parar, às vezes, para estudar, entender um pouco mais de técnica, de gestão, para se preparar do ponto de vista da liderança estratégica, inclusive. Então, assim, 2012 está trazendo mais investimentos para esses empresários e isso é fantástico. Isso é maravilhoso porque isso mostra que a cidade está plenamente consciente de todo o seu papel e também da sua potencialidade. Num mercado como o nosso, vamos lembrar, o Brasil hoje cobiçado por indústrias de todos os setores, né? Então, Nova Serrana nada melhor do que se desenvolver para atender o Brasil, não precisa nem pensar em exportação, que aqui ela tem mercado suficiente. Então, assim, é um privilégio poder, como jornalista, acompanhar esses movimentos internos, coisa que às vezes eu só veria num evento, mas eu participei da concepção, da definição estratégica, então estar perto das empresas para mim é um aprendizado constante. Tem muita gente trabalhando bem e sempre tem aqueles que vão precisar aprender mais, né, Juliano? Certamente, e quem quiser assistir a Inácia nesse belo vídeo institucional produzido pelo Sindinova, no endereço sindinova.com.br, no hot site, está lá a Inácia fazendo a ancoragem dessa comemoração de 20 anos. Inácia, quero agradecer demais a sua gentileza, a sua presença aqui no Polos em Conexão e dizer que o espaço, espero, não somente vai estar aberto, mas espero que você possa retornar para a gente ampliar essa gostosa discussão que tivemos hoje. Combinado. Passando por aqui, eu te ligo. Tá bem, muito obrigado. Obrigada a você. A gente vai para mais um breve intervalo comercial e volta rapidinho. Continue nos acompanhando.
Programa Polos em Conexão. Oferecimento Diamond, marcas e patentes. Registre com quem entende do assunto. Reta Empreendimentos Imobiliários. O caminho mais curto entre você e a casa própria. Grupo Gautier. Tecnologia e soluções em vidros de alta performance. Tênis Jex. Liberte seu espírito de aventura. Ideia Cerimonial. O sucesso do seu evento começa aqui. Não importa qual é a sua praia, caminhada, corrida ou esportes de muita adrenalina, o que importa é que seus pés estejam preparados para qualquer terreno. Jex, calçados da linha Jogging e Adventure. Tudo feito com a mais alta qualidade e tecnologia, para que você tenha sempre o melhor. Jex, porque os seus pés merecem sempre estar bem. Diariamente, a Gazeta do Oeste está bem mais perto de você, trazendo os fatos mais importantes de Divinópolis e a região Centro-Oeste. É muito mais informação todos os dias na sua casa, com a qualidade e a credibilidade que só a Gazeta do Oeste tem. Ligue 3222-6322 e garanta mais informação e conteúdo no seu dia a dia. Gazeta do Oeste. Quem lê, sabe mais. Olá, telespectadores do programa Polos em Conexão. Sou Marco Aurélio Braga, jornalista, e estou aqui para desejar um Feliz Natal e boas festas. De volta o programa Polos em Conexão nesse terceiro e último bloco, aqui na sede da Prefeitura Municipal de Divinópolis, onde aconteceu uma importante reunião para a apresentação de um projeto que pode mudar os rumos da cidade. A implantação da Cidade Tecnológica de Divinópolis, com investimentos da ordem de R$1 bilhão. Vamos acompanhar algumas imagens e entrevistas realizadas nesse importante dia para a nossa cidade. O programa Polos em Conexão conversa agora com Leonardo Figueiró, vice-presidente e representante no Brasil do World Trade Center Group. É um grupo responsável pela construção de diversos empreendimentos imobiliários mundo afora. Leonardo, queria que você contasse pra gente, explicasse primeiro o que é o World Trade Center Group. Bom, o World Trade Center é o mesmo World Trade Center que todo mundo costuma ouvir, né, que é o World Trade Center de Nova York, das Torres Gêmeas. É uma organização que começou na década de 60, pela família Rockefeller, né, com a intenção de revitalizar a parte sul da ilha de Manhattan. E foi construída as Torres Gêmeas no intuito de estar desenvolvendo e fomentando a internacionalização de negócios americanos no mundo inteiro. Foi quando a gente começou a se falar de globalização, internacionalização de negócios. Então, na década de 70, a gente construiu o complexo das Torres Gêmeas, né, do World Trade Center de Nova York, e a partir disso aí se expandiu muito no mundo. Hoje nós temos mais de 330 World Trade Centers no mundo, em mais de 110 países diferentes, que hoje formam a maior rede de negócios do mundo. Tá? São mais de 1 milhão de empresas filiadas ao grupo do World Trade Center no mundo. Seria, no caso, a primeira empreendimento do World Trade Center Group no interior do país, não é isso? Isso. No Brasil, a gente chegou em 1995, em São Paulo. Em São Paulo a gente tem um complexo, que a gente tem um hotel 5 estrelas, que é o Sheraton WTC São Paulo, um shopping, que é o Shopping D&D, que é o maior shopping de decoração e design da América Latina, uma torre de escritórios com 30 andares e um centro de convenções com 10 mil metros quadrados. Isso tudo no mesmo complexo, né, que forma um dos maiores empreendimentos de São Paulo hoje, de um equipamento para negócios em São Paulo. A gente abriu em Belo Horizonte há 3 anos atrás, e está crescendo muito hoje. O Clube de São Paulo tem 450 membros já em Belo Horizonte. Estamos com um projeto da construção das torres também em Belo Horizonte, com complexo também com shopping, centro de convenções e hotel e torre de escritórios. E através de um estudo que a gente fez de expansão, né, a gente identificou o Oeste Mineiro como um grande potencial para a gente estar trazendo um complexo
do World Trade Center. Seria, no caso, o projeto Cidade Tecnológica de Divinópolis, que compreenderia vários tipos de empreendimentos diferentes. Explique para a gente por que da escolha de Divinópolis. Sabemos que hoje a região centro-oeste de Minas é a região com o maior PIB do estado de Minas Gerais, com uma alavancagem forte de novos negócios, mas por que o olhar voltado para Divinópolis, para o centro-oeste, e complementando o que eu já havia perguntado antes também, você falar um pouco dessa Cidade Tecnológica de Divinópolis, um projeto que está sendo apresentado hoje aqui na Prefeitura. Bom, primeiramente pela infraestrutura, né, e o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui em Divinópolis. Hoje a gente tem uma série de universidades em Divinópolis, que isso é muito importante para um projeto de um parque tecnológico, porque a gente precisa de mão de obra qualificada. Também toda a parte de infraestrutura de hospitais, de segurança, né, Divinópolis foi muito bem acolhida e escolhida pelo grupo, né, do WCCI, que é o grupo que está gerenciando esses empreendimentos de parque tecnológico. Também a região como um todo é uma região que tem um potencial muito grande. A localização é estratégica, né? Você tem Itaúna também com muitas escolas também, né? E universidades, que isso é muito importante. E também é uma região que não tem parque tecnológico, né? Você tem hoje em Minas Gerais, você já tem no sul de Minas, você já tem no norte de Minas, você já tem em Itajubá, entendeu? E no oeste de Minas a gente não tem nenhum empreendimento como esse. E também, por grupos internacionais procuraram a gente, né, com o intuito também, e conheceram a região e gostaram muito da região. Então a gente vê como Divinópolis como a primeira alternativa da gente estar trazendo esse empreendimento. Por causa disso. Primeiras informações que a gente tem de um investimento aproximado de 350 milhões de dólares, não sei se é exatamente isso, você vai nos confirmar. Queria que você dissesse também um pouco dessa parceria entre o World Trade Center Group, que está apresentando hoje esse Master Projeto aqui na Prefeitura, e a vinculação dela com universidades, quer dizer, centros de conhecimento que podem agregar no futuro para toda a região. Então, a gente está conversando com a Universidade Federal, com o Cefet, e nós, o World Trade Center, ele tem uma parceria, convênios com universidades do mundo inteiro. Eu tenho convênio hoje com mais de 10 universidades nos Estados Unidos, universidades da China, Austrália, Índia, e que formam uma rede extremamente importante de conhecimento. Também o potencial da cidade em termos de novos empreendimentos é muito grande, né? A gente não vê aqui um shopping center, por exemplo, com uma capacidade grande para estar trazendo empresas de fora, grandes marcas. A parte do parque tecnológico em si, né, ele gera muito desenvolvimento em termos de geração de renda para as pessoas da região, porque o ticket médio do salário das pessoas que trabalham dentro de parques tecnológicos é um ticket alto, né, e isso gera um IDH, sobe um pouco o IDH na parte de renda, né, na região como um todo. E a gente vê como uma grande oportunidade de estar trazendo para o interior de Minas Gerais, né? Eu que sou mineiro, né? Sou de Belo Horizonte, esse primeiro empreendimento, né? No interior do Brasil. Podemos mensurar alguma coisa em termos de tempo? Daqui quanto tempo começa a se trabalhar, começa a se contratar pessoas para poder desenvolver o projeto? Algo nesse sentido em termos de mensuração de tempo mesmo, para poder esse trabalho começar a ser desenvolvido efetivamente aqui em Divinópolis? Olha, o quanto antes melhor. A gente está sendo super bem acolhido pela Prefeitura, né? O prefeito está dando um apoio muito grande com a gente. Eu acho que ele está enxergando isso com bons olhos. E toda a equipe do prefeito também está dando um suporte muito grande para a gente, né? Já é a quarta e quinta vez que a gente vem aqui em Divinópolis. Estamos já estreitando o relacionamento, porque isso precisa de algumas alterações em termos de lei, de zoneamento, né? Porque é um empreendimento que está numa área de mais de 3 milhões de metros quadrados, ou seja, é uma cidade tecnológica que a gente está fazendo, então é um empreendimento que visa o longo prazo, né? Visa sustentabilidade. É uma cidade toda ecologicamente correta, né? Com coleta seletiva de lixo, energia solar, tudo que há de melhor hoje em termos de sustentabilidade a gente está levando para o empreendimento. Então a gente vê assim com bons olhos de começar o mais rápido possível, né? Você tem todo um trâmite burocrático junto governamental, né? E que a gente está sendo bem assessorado, e que a Prefeitura está dando um apoio com a gente também, né? Alguns vereadores também dando um apoio.
Então a gente acha que o quanto antes, a gente está preparado para trazer um empreendimento, né? Agora é só mais os trâmites mesmo burocráticos de aprovação de lei e essa parte jurídica, né? Duas perguntas para a gente encerrar. Uma que eu te perguntei, mas que você talvez tenha fugido. Investimento da ordem de 350 milhões de dólares. Ah, tá, desculpa. Bom, vai ser por aí. Por aí. É um empreendimento muito grande, é o que eu te falei, é um empreendimento de longo prazo, mas que pode chegar aí a mais de R$1 bilhão. R$1 bilhão. E seria composto na construção por módulos e operando? Módulos, operando. Você tem a parte industrial, a parte de inovação, alguma coisa de residencial, comercial. Então é um empreendimento que você vai implantando com o tempo. Mas o investimento total é por aí, por volta de R$1 bilhão. R$1 bilhão. Então o erro foi meu, não foram 350 milhões de dólares aproximadamente. Para concluir, é um investimento que muda não só a realidade da cidade, da comunidade, mas de toda a região e, quiçá, de Minas Gerais também. Eu acho que é um empreendimento que pode mudar realmente o perfil econômico da região do Centro-Oeste, porque eu te faço uma pergunta. Se o Steve Jobs, que está super em pauta aí agora, acabou de falecer, se ele tivesse nascido no Brasil, ele teria construído a Apple aqui? Provavelmente, pelas circunstâncias do momento, não. Teria buscado outra alternativa de inclusão. O Steve Jobs, ele começou aonde? No Vale do Silício, que é exatamente isso que a gente está querendo trazer para Divinópolis. É o quê? Você criar um ambiente onde empreendedores, empresas de tecnologia, empresas que querem inovar, possam se instalar, né, dentro de uma infraestrutura física, tecnológica, de gestão, com auxílio para financiamento, entendeu? E criar um ambiente para o empreendedorismo. Até quando nós brasileiros vamos estar comprando as tecnologias, né, o iPad, o iPhone, eu brinquei aqui com a Apple, né, mas a Microsoft, você tem 1000 empresas hoje que investem em inovação, P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, né, e até quando a gente vai ficar comprando a tecnologia. Por que não uma pessoa aqui de Divinópolis pode desenvolver essa tecnologia? Né? Por que não um menino que está hoje estudando administração de empresas, estudando web na faculdade, ele não pode desenvolver um site, não pode desenvolver uma nova tecnologia e exportar isso para o mundo inteiro? Realmente são perguntas que nos instigam, né, que nos dão ânimo, e eu sei do sentimento de mineiridade de Leonardo também. A gente conversava antes aqui, fomos contemporâneos nos idos anos 80 do mundo do Colégio Pitágoras em Belo Horizonte, na Prudente de Moraes, nos encontramos aqui. Uma real resposta para se esse empreendimento vai ou não acontecer aqui. Sai daqui da prefeitura hoje? Espero que sim, né? Eu acho que vejo com excelentes olhos essa reunião hoje. A gente está sendo super bem acolhido pela prefeitura, pela toda a equipe, o Zé Elísio, né? Zé Elísio está dando um super apoio para a gente, o prefeito, assim, tivemos em Belo Horizonte com ele. E eu acho que tem tudo para acontecer, né? Eu acho que é o que eu falei, vai mudar o perfil econômico da cidade, com certeza, né? Você tem exemplos disso no mundo inteiro, né? O próprio Vale do Silício, eu tive na Índia, agora que eu estava te comentando você, em Bangalore, né? Em Bangalore você tem 5 milhões de pessoas trabalhando dentro de parques tecnológicos hoje, né? A Índia gera 30 bilhões em exportação de tecnologia da informação hoje, 30 bilhões, uma pessoa sentada na cadeira na Índia, do outro lado do mundo, que vende aqui para Divinópolis, vende para São Paulo, Belo Horizonte, China, Argentina, Chile, entendeu? Então, até quando a gente vai ficar comprando as coisas? A gente não vai desenvolver as coisas aqui e tem que partir aqui de Divinópolis. Por que não aqui de Divinópolis? Né? É o que eu te falei, por que não um estudante universitário, né, não vai se tornar o próximo Steve Jobs, o próximo Bill Gates, né? Até quando a gente vai ficar comprando tecnologia e não produzir a tecnologia aqui no Brasil, né? Criar patente, né? Desenvolver marcas, né? Quer dizer, enfim, espero que não por longo tempo isso aconteça, realmente essa perspectiva de implementação do World Trade Center Group aqui em Divinópolis seja uma realidade. Leonardo, quero te agradecer a atenção, a oportunidade, te cumprimentar por esse belo empreendimento e certamente no futuro estaremos juntos falando mais uma vez. Obrigado e agradeço a você. Bom te ver de novo. Nós conversamos agora com o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Divinópolis, Zé Elísio Batista. Zé Elísio, queria te perguntar da importância desse possível aporte de investimentos de tecnologia em Divinópolis, não só
para a cidade como um todo, mas para a região. Você que tem articulado isso aí junto a empresários e outras entidades, queria que você fizesse uma avaliação da importância desse empreendimento para Divinópolis e para a região centro-oeste. Olha, Juliano, eu não tenho dúvida que o empresário Aurélio Guimarães, que é divinopolitano, né, e o prefeito Vladimir, dão um passo hoje decisivo para um novo tempo que o mundo está vivendo. O que a gente conheceu até hoje, do modelo econômico, de negócios e de produção, ele chegou no seu limite. E essa crise que é mundial e o Brasil está no meio dela, ao contrário do que alguns pensam, ela é definitiva. A saída é um novo mundo, é uma nova concepção para a economia. E isso vai se dar, na minha opinião, em 3 vertentes. Uma, a busca de energias renováveis. Será o grande filão de negócios, né, de geração de riqueza do mundo. Outra, a tecnologia, né, a biotecnologia, a nanotecnologia. E o outro, a logística, que é a questão da mobilidade, né? A mobilidade das pessoas e a mobilidade dos bens e da riqueza. Em cima dessas 3 vertentes, desenha-se o novo mundo. Nós entramos nisso aí, nesse novo mundo, exatamente na hora. Entramos como? Quem vai implantar a cidade tecnológica de Divinópolis nada mais é do que o World Trade Center. Quer dizer, são 330 parques no mundo, né? Esses parques, eles são uma cadeia de comunicação, de troca de tecnologia, de captação dos investidores que vão transformar essa tecnologia em produtos, né? E, na verdade, é uma concepção de uma cidade que vai ser construída como cidade, com morador, com a indústria, com hotel, com comércio, né? Mas uma cidade verde, uma cidade sustentável, né? E sustentável também do ponto de vista econômico. Você vê a previsão do World Trade Center para o projeto de Divinópolis é que todo implantado serão 20 mil pessoas produzindo lá dentro, né? E produzindo o quê? Tecnologia nova, voltado para essas áreas que eu acabei de dizer. E outro dado também fundamental dessa conquista é que agora nós estamos abrindo as portas para as nossas universidades realmente se inserirem no sistema produtivo, né? A Cidade Tecnológica de Divinópolis nasce já em convênio com a Universidade Federal, né? O campus São João del Rei, na área de biotecnologia, em convênio com o Cefet, na área de eletrônica, de TI. E nós aguardamos manifestações da Universidade Itaúna, do INESP, porque a cidade tecnológica, por definição, né, é uma cidade da tecnologia, e sendo a tecnologia, é a cidade do suporte acadêmico, né? Quer dizer, essa cidade tecnológica só vai existir se houver pesquisa, né? Então, ela abre também um grande mercado, pensando agora do ponto de vista mais pragmático de emprego e renda, para o nosso mundo universitário. Então, eu acho que esse momento é o momento da inserção de Divinópolis, através dessa ação do Aurélio e do Vladimir, nesse mundo novo, que é real, já começou, a China é um exemplo disso, a Índia, né? E quem ficar de fora vai ficar de fora mesmo. Essa história de achar que nós fomos bem-sucedidos até hoje, com tudo que nós fizemos, muito bem, né? Conquistamos uma grande cidade, somos uma economia com um PIB de 4 bilhões, mas isso bateu no limite. Quem não tiver essa visão vai ficar para trás. E hoje, certamente, então, Divinópolis passa a fazer parte desse mundo do futuro, como você estava dizendo. Esse mundo do futuro, pelas mãos do World Trade Center, não é pelas mãos de qualquer um, né? É a maior cadeia de parques tecnológicos do mundo. Para quem não se lembra, o World Trade Center é o mesmo lá de Nova York, né? Lá Torres Gêmeas, né? Das Torres Gêmeas. Lá era um dos parques do World Trade Center no mundo, né? Quer dizer, o que vai acontecer? A cidade tecnológica de Divinópolis será uma cidade dentro do território de Divinópolis, fazendo parte de uma rede de 330 outras no mundo do World Trade Center. Isso é difícil até de explicar
hoje, né, as consequências que disso aí para nós. Né? Eu só resumo dizendo o seguinte: está se abrindo hoje uma porta de Divinópolis para um novo mundo que está chegando. Já chegou, inclusive, em alguns lugares. Né? Então, eu acho que é um momento histórico que a gente está vivendo. Para a gente encerrar, uma informação, como o Leonardo bem vinha dizendo para a gente, é a primeira cidade tecnológica, parque tecnológico do interior do país. Isso, de certa forma, traz uma supervalorização maior, se é que assim a gente pode dizer, para Divinópolis ter sido escolhida como para a instalação desse parque. Imagina o mercado, já que todo mundo adora o mercado, né? E ainda é o mercado a estrela maior, sabedor de que aqui nós temos um parque tecnológico, né, do World Trade Center, que oferece N oportunidades de negócios, que são basicamente o quê? Transformar tecnologias novas em produtos para serem vendidos no mercado. Quer dizer, isso abre um universo, isso abre uma perspectiva, né, que a gente está longe de entender. Pra você ter uma ideia, o Parque de Pernambuco, que foi feito em cima de uma área degradada, era um lixão, e ele hoje tem 140 mil metros, me parece, de área. Quer dizer, é nada perto do nosso, que são 5 milhões de metros. Ele emprega hoje 40 mil pessoas e já é sozinho. Imagina uma área de 140 mil metros que gera 3,6% de todo o PIB do estado de Pernambuco. É um negócio brutal, né? E isso é um dos que existe, né? Em Recife. Agora, nós somos o primeiro no interior do país, quer dizer, é a entrada de Divinópolis, sim, no novo mundo. E a gente espera, né, que essa iniciativa do Aurílio, porque, na verdade, uma coisa precisa ser esclarecida, é o seguinte: esse projeto não envolve 1 centavo do poder público, não tem um tostão de investimento, nem de prefeitura, nem de Estado, nem de governo federal. O que a prefeitura fez foi atrair o projeto para cá, através do Aurílio, e ela terá que fazer os marcos regulatórios. O que significa isso? Não existe nada que você possa basear antes. Nós estamos criando uma cidade dentro de uma cidade. Não tem legislação, não tem referência. Então, isso vai exigir dos técnicos da prefeitura um exercício também de criatividade, dos nossos legisladores, vereadores, um esforço para entender o seguinte: não existe similar, não tem como comparar. Vai ter que se criar algo novo. E todos os marcos legais, ambientais, de uso e ocupação do solo, de edificações, de posturas, terão que ser criados. Então, um esforço que, essa é a nossa parte, Prefeitura e Câmara Municipal. Oferecer ao empreendedor que não quer 1 centavo do município e ao World Trade Center os chamados marcos regulatórios, ou seja, as leis que vão criar essa cidade e definir as suas regras de funcionamento. Ok, para a gente encerrar mesmo, perspectiva de algum novo investimento para o próximo ano, algum grupo aportando em Divinópolis, o que você pode adiantar para o telespectador do programa Polos em Conexão? Olha, em primeiro lugar, o grande projeto do Romeu Scarioli, né, que é um projeto que corresponde aí a 6 quarteirões aqui do centro da cidade em atividade industrial. Já em construção, não é projeto mais, não é lei, não é intenção, é em construção. Até eu sugiro que as pessoas visitem as obras lá no Centro Industrial. Nós estamos também numa negociação muito interessante com um grupo da área de alimentos, visando reabrir o Irmãos Nogueira. É um frigorífico que foi fechado, né, em 1991, nunca mais será reaberto. Ele agora pertence ao Estado, houve um acordo entre os proprietários do Estado, e nós estamos negociando com uma empresa de São Paulo, na área de alimentos, que compraria esse bem, esse terreno de 160 mil metros, o maior terreno do centro industrial, e as instalações para instalar uma fábrica. Também, eu não tenho mais dúvida que, por volta de 2013, a gente terá o gasoduto aqui. A ausência do gasoduto tira totalmente a nossa competitividade com as regiões que têm gasoduto, né? Outra é a questão da ligação ferroviária com os portos do Rio, o famoso terceiro trilho, né?
Isso transforma Divinópolis, não sou eu que estou dizendo isso, é a própria secretária de Desenvolvimento, Dorothea Werneck, no segundo maior centro de logística depois de Belo Horizonte. E o deputado Jair Martins apresenta para a presidente Dilma, terça-feira, um projeto também que vai ser decisivo para nós, que é a ligação ferroviária de Formiga a São Sebastião do Paraíso. Se nós conseguirmos essas 4 coisas, eu acho que aí nós estamos preparados para um novo tempo. Muito bem, você ouviu aí explicações aprofundadas acerca deste importante empreendimento que deve aportar dentro em breve em Divinópolis. Vamos aqui encerrando mais um programa Polos em Conexão, agradecendo principalmente aos nossos parceiros e colaboradores que apostam e continuam a nos incentivar nesse projeto de divulgação do Centro-Oeste Mineiro, que são os Tênis Jacks de Nova Serrana, Grupo Gautier Ingeglés Vidas Especiais, Reta Empreendimentos Imobiliários, Diamond Marcas e Patentes e Serasa Experian Divinópolis. Na próxima semana temos um novo encontro marcado. Obrigado por sua atenção e audiência e tchau. Reta Empreendimentos Imobiliários, o caminho mais curto entre você e a casa própria. Reta Empreendimentos Imobiliários apresentou. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania.